Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Robson Ferri e juntos estudaremos a disciplina de Direito Processual Penal. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos ao nosso curso. É um prazer e uma honra tê-los conosco para estudar essa que é uma das mais importantes, certamente, uma das mais importantes disciplinas do seu edital. Digo uma das mais importantes, tendo em vista a importância do seu conteúdo na prova. E também a importância do seu conteúdo na sua vida prática, na sua vida vivida na carreira policial. Certamente, daqui a algum tempo, você estará aprovado, você estará aprovada. Espero o mais breve possível. Aliás, estou aqui exatamente para contribuir com isso. E logo após a sua aprovação, você estará na profissão, estará no dia a dia, na prática. E o direito processual permeia a prática da carreira policial. Investigação policial, provas no processo penal, prisões no processo penal, são temas corriqueiros, são temas do dia a dia. Por isso, a importância da disciplina Direito Processual Penal. Digo mais, importância também relevante teve o Direito Processual Penal com o advento da Lei 13.964 de 2019, o pacote anticrime. O pacote anticrime trouxe uma mudança substanciosa ao direito processual penal. E essa mudança, certamente, nas próximas provas, serão cobradas. E sempre que for pertinente e for necessário, ao longo do curso, eu farei as pontuações. Certo? Beleza? Meu Instagram aí, @prof.robsonferri, posto diariamente dicas para o seu crescimento dentro da matéria. Posto também nos stories e até mesmo no feed diversas questões objetivas, várias lives. Espero poder contribuir com o meu perfil no Instagram. Me siga lá, @prof.robsonferri, ok? Beleza? Beleza. Primeiro tema da nossa aula, princípios constitucionais do processo penal. E o primeiro princípio que eu quero conversar com vocês é princípio da presunção de inocência, ou princípio da não culpabilidade, ou também princípio da não culpa, né? O Supremo chama de princípio da não culpa, o princípio da presunção de inocência. O princípio da presunção de inocência, gente, previsto no artigo 5º, inciso de número 57, diz o seguinte: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Esse inciso 57 do artigo 5º está dizendo assim, ó, todo mundo é inocente até que eu tenha uma decisão definitiva que não comporte mais recurso, uma decisão com trânsito em julgado. Leia-se, decisão que não mais comporta recurso. Ou seja, eu tive o regular trâmite processual e ao final do processo, o juiz prolatou uma sentença condenando o réu. O réu conformado não recorreu e houve o trânsito em julgado. Houve o caráter de definitivo naquela sentença. Ou ainda, o réu inconformado recorreu, mas na instância superior houve a decisão desfavorável ao seu recurso, mantendo a condenação. E aí, uma vez que não comporte mais recurso, a decisão transita em julgado, se torna definitiva. A Constituição Federal diz que ninguém pode ser considerado culpado senão depois do trânsito em julgado. Legal, bacana. Esse é o princípio. Previsão desse princípio também na Convenção Americana sobre Direitos Humanos. O Pacto de São José da Costa Rica, no artigo 8º, item 2, traz a seguinte redação: toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência, enquanto não se comprove legalmente sua culpa. Ponto. Durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, às seguintes garantias mínimas. E aí ali elenca-se uma série de garantias, ok? Mas, nesse momento, só para te informar que nós temos a previsão constitucional e a previsão no Pacto de São José da Costa Rica do princípio da presunção de inocência. Legal, Robson, já vimos
o fundamento legal do princípio da presunção de inocência. Mas quais são os seus desdobramentos? Quais são as consequências do princípio da presunção de inocência? Quero trazer 3 consequências do princípio da presunção de inocência. Primeira delas, gente, qualquer restrição de liberdade somente se admite após a sua condenação definitiva, após a condenação do réu com uma decisão transitada em julgado, com uma decisão que não comporta mais recurso, com uma decisão definitiva. E aí você pode estar me perguntando assim, Robson, peraí, então onde fica a prisão provisória no Brasil? Eu sei que existe prisão temporária, eu sei que existe prisão preventiva. Peraí, se ninguém pode ter tolimento, né? Ninguém pode ter a sua liberdade maculada, se não depois do trânsito em julgado, como fica a harmonização, a compatibilização entre o princípio do estado de inocência e a prisão processual? Legal, bacana. O Estado brasileiro, no direito processual penal, com base no direito constitucional, entendeu já que a prisão provisória no Brasil, ela é necessária. Aliás, os tribunais superiores dizem que as prisões processuais, prisão temporária, prisão em flagrante, prisão preventiva, são necessárias, razoáveis, adequadas e proporcionais, desde que angariado cada um dos requisitos próprios das prisões. Teremos uma aula nesse curso só sobre prisão em flagrante, só sobre prisão temporária, só sobre prisão preventiva. E lá nós falaremos bastante sobre os requisitos. Desde que angariados os requisitos próprios de cada uma dessas prisões, há a possibilidade sim de prender-se provisoriamente, sem com que haja a ofensa ao princípio da presunção de inocência. Professor, então o senhor está me dizendo que o princípio da presunção de inocência vigora de maneira plena, sendo mitigado em alguns casos, sendo reduzido em alguns casos, para comportar a prisão provisória no Brasil? Legal, é isso mesmo. Em casos excepcionais, como está na tela aí para vocês, indispensáveis, admite-se a prisão provisória. Aliás, é um entendimento, como eu já disse, dos tribunais superiores, inclusive sumulado pelo STJ. O STJ, na súmula 9, disse que as prisões provisórias, prisão preventiva, prisão temporária e prisão em flagrante, não ofendem o princípio da presunção de inocência. Veja a súmula. Eu vou ler a súmula inteira, mas a parte que está escrito para apelar já caiu por terra há alguns anos, tá? Vejam, a exigência da prisão provisória para apelar não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência. Como eu disse para vocês, ó, eu vou riscar para apelar, porque essas duas palavrinhas, para apelar, já caiu por terra numa reforma processual lá de trás, há mais de 10 anos. A súmula hoje tem a seguinte redação, né? A exigência da prisão provisória, leia-se, prisão em flagrante, prisão preventiva, prisão temporária, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência, tá? Então, vigoramos aí de maneira plena com o princípio da presunção de inocência, princípio da não culpabilidade, princípio da não culpa, princípio do estado de inocência, vigora sim, lindo, maravilhoso, está na Constituição Federal. Mas há a possibilidade de restrição da liberdade, sim, desde que a prisão provisória tome todos os contornos necessários a ela, todos os requisitos próprios, ok? Segunda consequência do princípio da presunção de inocência. Compete à acusação comprovar o fato imputado, tá? O artigo 156 do Código de Processo Penal traz um princípio chamado princípio do ônus da prova. Pelo princípio do ônus da prova, gente, a prova incumbe a quem alega. Vejam, a prova incumbe a quem alega. Quem alegou algo no processo deve provar. Então, o promotor de justiça, quando ele oferece a denúncia e atribui a uma outra pessoa um fato criminoso, ele precisa provar esse fato criminoso. E olha que interessante, né? Nós estudaremos mais a fundo o processo, ação penal e inquérito policial, mas já adianto, né? Uma pitadinha aqui.
Vejam, qual é a finalidade precípua do inquérito policial? Angariar elementos probantes, angariar elementos probatórios, prova de autoria e de materialidade, ou elementos de prova, ou elementos de prova da autoria e elementos de prova da materialidade, para que posteriormente, enviado o inquérito policial ao juízo, o juiz abre vista ao promotor de justiça e o promotor de justiça comece o processo com a oferta da peça acusatória, que é a denúncia. Essa é a finalidade do inquérito policial. Concluído o inquérito policial, e uma vez o inquérito policial chegado até o Ministério Público ele vai analisar o inquérito. E ele vai falar assim, puxa vida, olha, tenho prova suficiente para oferecer a denúncia e ser exitoso no processo. Ele oferece a denúncia, começa-se o processo. Mas às vezes ele vai olhar e vai falar assim, eu não tenho prova suficiente. O que deve o promotor fazer? Retornar os autos ao delegado de polícia para que o delegado de polícia proceda a novas diligências. Pode ainda o promotor de justiça entender que aquele inquérito policial, aquela investigação policial, não descobriu um crime, ou descobriu um crime que já está prescrito, tá? E nesse caso ele pode pleitear aí o arquivamento dos autos. Nós temos 3 hipóteses: oferece a denúncia, volta com o inquérito para a delegacia para mais investigações, ou então o promotor pede o arquivamento, tá? Fato é que se o promotor de justiça oferecer a denúncia, ele precisa provar. Por quê? Vejam aí na tela. Artigo 156 do Código de Processo Penal. O artigo 156 do CPP diz o seguinte: a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Até aí. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Esse artigo traz o princípio do ônus da prova. A prova incumbe a quem alega. E se o promotor de justiça alegou a atribuição de um fato criminoso a certa e determinada pessoa, ele precisa provar. Provando, o juiz sentencia condenando. Não provando, o juiz, embasado em um outro princípio, chamado princípio do indúbio pro réu, que vigora no momento da sentença. O princípio do indúbio pro réu vigora no momento da sentença. E o juiz, lá ao final do processo, quando ele for prolatar a sentença, se ele estiver duvidoso, se ele tiver dúvida acerca do conjunto probatório para condenar, se ele não tem certeza de que tem prova suficiente, ele absolve. Esse é o princípio do indúbio pro réu. Aliás, nós temos aqui, primeiro, o princípio do ônus da prova, a prova incumbe a quem alega, atestando isso que eu acabei de dizer para vocês, e nós temos o nosso item 1.3, que é a terceira consequência em relação ao princípio da presunção de inocência. Se o magistrado tiver dúvida sobre o conjunto probatório, ele deve absolver o réu, com base no princípio do indúbio pro réu ou princípio do favor rei. Atenção a esse nome, porque eu já vi algumas provas de carreira policial o princípio do favor rei sendo cobrado, ok? Então, atenção, princípio do indúbio pro réu ou princípio do favor rei, ok? Segundo o princípio do ônus da prova, é pacífico que a prova incumbe a quem alega. Desdobramento claro do 156 do Código de Processo Penal. Se o promotor de justiça angariou prova suficiente e deu base para que o juiz condene, excelente, senão o juiz absolve, ok? Assim, a acusação deve deixar patente a prática delituosa atribuída ao réu, ou seja, ele deve juntar prova suficiente de autoria, prova suficiente de materialidade, para que ao final do processo o juiz profira um decreto condenatório, ok? Havendo dúvida, o juiz absolve, certo? Segundo princípio, gente, princípio do devido processo legal ou princípio do due process of law, ok? Mesma coisa, devido processo legal. Artigo 5º, inciso de número 54, diz o seguinte: ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Esse princípio diz: ninguém vai ser privado da liberdade se não houver um processo com cada um dos seus atos específicos a dar garantia para o réu do devido processo legal. Cada um dos trâmites processuais.
Um exemplo, se nós estivermos falando de um crime de furto ou de um crime de roubo, que processa-se, né, por meio de um rito chamado rito comum ordinário, o rito comum ordinário tem o seguinte trâmite. O promotor de justiça oferece a denúncia, o juiz ato contínuo recebe a denúncia, ele cita o réu para quê, Robson? Cita o réu para que o réu apresente a defesa. E a defesa, nesse caso, chama-se resposta à acusação, prazo de 10 dias. Aí o réu apresenta a defesa. Nesse rito existe a possibilidade de uma absolvição sumária. Em não havendo a absolvição sumária, temos aí uma audiência de instrução, debates e julgamento. Ouve-se a vítima, ouve-se testemunha de acusação, testemunha de defesa, faz-se acariação, ouve-se perito, reconhecimento de pessoas e coisas, interrogatório do réu. Olha quanta coisa! Vejam, vamos tomar como exemplo a oitiva da testemunha, de acusação e depois da defesa. Se houver a inversão, nós temos uma ofensa ao devido processo legal. Porque o devido processo legal ouve-se primeiro a acusação e depois ouve-se defesa. Então, primeiro as testemunhas de acusação e depois testemunhas de defesa, ok? Professor, por que isso? Tem que ouvir testemunha de acusação antes e não depois das testemunhas de defesa? Por que esse preciosismo? Não é preciosismo, gente. A defesa precisa estar a par de toda a imputação acerca do crime a ela feita. Seria ilógico a defesa falar primeiro e depois o promotor de justiça, ouvindo testemunha ou por ele mesmo, trazer uma ideia inovadora que a defesa não conhece. Então, primeiro faz-se toda a imputação criminosa e depois disso, sim, aí a defesa vem com os seus argumentos defensivos, ok? Beleza? Esse princípio também tem previsão na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, no Pacto de São José da Costa Rica, artigo 8º, agora item 1. Toda pessoa tem direito a ser ouvida com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou para que se determinem seus direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza. Desdobramento imediato aí, aplicação da garantia da ampla defesa no processo e de todos os demais princípios. Olha que importante, gente. O princípio do devido processo legal é como se fosse um princípio mãe que comporta todos os demais princípios processuais penais. Vejam, se eu tenho que seguir todo o estabelecido no trâmite processual, uma sentença, por exemplo, ela precisa ser motivada. Então, a motivação está dentro do princípio do devido processo legal. E todos os demais princípios. O princípio do devido processo legal é a exigência de observância de cada um dos trâmites processuais sob pena de se arguir nulidade e de o juiz decretar a nulidade se não for seguido o devido processo legal. Ok? Beleza? 3. Terceiro princípio aí, princípio do contraditório ou da bilateralidade da audiência. Cuidado com esse outro nome, tá? Nós conhecemos bem o princípio do contraditório, previsto lá no artigo 5º, inciso de número 55, mas o princípio do contraditório também tem um outro nome, princípio da bilateralidade da audiência. Artigo 5º, inciso de número 55, diz assim: aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ele inerentes. Esse princípio, gente, é um binômio, é a tradução de um binômio, ciência e participação. Como assim ciência e participação, Robson? Seguinte, há a imputação de um crime a uma determinada pessoa. Essa pessoa precisa tomar ciência dessa imputação. E ato contínuo, a ciência, ela vem para participar do processo. Vejam, eu estou trabalhando de maneira separada, contraditório e depois ampla defesa. Nós temos dois princípios no artigo 5º, inciso de número 55, hein?
Às vezes e comumente se diz assim, princípio do contraditório e ampla defesa. Espera aí, não é um princípio só. É o princípio do contraditório e o princípio da ampla defesa. Princípio do contraditório, ciência para que haja participação no processo. O réu deve tomar ciência de que contra ele está sendo imputado um fato criminoso. E a ciência precisa ser pormenorizada. Essa ciência acerca do fato criminoso a ele imputado deve ser pormenorizada, como está aí, ó. Qual vai ser a forma de defesa? Qual é o prazo da minha defesa? Qual é a data da audiência? O que está sendo imputado ao réu? Tudo isso precisa ser deixado bastante claro pelo Estado juiz, aquele que está sendo acusado em juízo, para que haja observância da consequência do princípio do contraditório, que é efetivamente a ampla defesa. Vejam, ciência e participação. Tomo ciência de que contra mim está sendo imputado um fato criminoso, logo contrato um advogado e vou me defender. Aí eu me valho do princípio da ampla defesa. Ok? Beleza? A participação seria a atuação no processo por meio do seu defensor para o exercício da ampla defesa, como eu acabei de dizer, né? Tranquilo, tranquilo? Princípio do contraditório ainda, uma observação. Prevalece o entendimento de que o princípio do contraditório não se aplica em sede de inquérito policial, uma vez que se trata de procedimento administrativo de caráter informativo. Gente, óbvio, né? Sempre que relevante, sempre que pertinente, sempre que necessário, vamos fazer um link para a carreira policial. Inquérito policial cai muito na prova de vocês. Desdobramento do princípio do contraditório em sede de inquérito policial. Não temos contraditório no inquérito policial. Inexiste contraditório no inquérito policial. Gente, princípio do contraditório e ampla defesa, eles são aplicados em fase processual e não em fase inquisitorial, não em fase investigativa, não em fase de inquérito policial. Inquérito policial não é acobertado pelos princípios do contraditório e ampla defesa, ok? Por que, Robson? Porque lá em inquérito policial, gente, nós não temos acusado, nós temos investigado. Não há uma acusação de crime, é uma investigação. Por isso, nós não precisamos do princípio do contraditório e da ampla defesa, ok? Tranquilo? Segunda observação. Apesar de não existir contraditório nesta fase investigativa, permite-se a publicidade e acesso amplo aos elementos de prova já colhidos. E aí a gente precisa falar de dois fundamentos. Súmula vinculante 14. Súmula vinculante só é editada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, há quem diga que súmula vinculante do STF seria redundância, tá? Então, súmula vinculante 14, lá do Supremo Tribunal Federal, para ficar muito claro. O que diz? Vejam, não se perca, qual é o tópico aqui, né? Princípio do contraditório. Não existe contraditório em sede de inquérito policial. Mas a publicidade deve ser dada a quem de direito, claro, né? O advogado tem que ter acesso aos autos de inquérito policial. Ele precisa saber qual é a investigação, de qual fato criminoso o seu cliente está sendo investigado. E aí o Supremo veio e editou a súmula vinculante 14 com a seguinte redação: é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Gente, ó, destaque aí para vocês, é direito do defensor, essa segunda parte que está em vermelho, elementos já documentados em procedimento investigativo. Tudo que já foi documentado em procedimento investigativo, o defensor deve ter acesso. Claro que aquilo que não foi documentado ainda, e atenção a isso, é corriqueira, é frequente a pergunta nesse sentido, dizendo que o advogado deve ter acesso amplo aos autos de inquérito, verdade. Só que eles dizem assim, inclusive as diligências em andamento. Não, as diligências em andamento não.
As diligências em andamento, que ainda não foram documentadas e trazidas para os autos de inquérito, o defensor não tem acesso. Seria ilógico isso, ok? Então, tudo que já foi documentado, o defensor tem acesso, sim, súmula vinculante 14, e também nós temos o fundamento no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, que é a Lei 8.906/94, no artigo 7º, especificamente o inciso 14. O artigo 7º diz assim: são direitos dos advogados. E aí o inciso 14 diz: examinar em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos em meio físico ou digital. Duas observações aí. Primeira delas, o advogado tem acesso aos autos de inquérito, ainda que sem procuração. Gente, isso é recorrente em questões objetivas. Diz que o advogado tem acesso, mas desde que tenha procuração. Não. Inclusive, sem procuração, nós temos aí a base, o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, artigo 7º, inciso 14, que diz que mesmo sem procuração, o advogado tem acesso, tá? E ele pode copiar, ele pode fazer cópias, tomar apontamentos em meio físico ou digital. Ele pode anotar num caderninho de bloco, um bloco de caderninho dele, como ele pode também escanear, ele pode tirar foto, tá bom? Já vi questões dizendo que o advogado poderia anotar, mas não poderia tirar foto. Pode sim, sem dúvida nenhuma, né? Bom, mais um item aí em relação ao princípio do contraditório ou da bilateralidade da audiência. E aí, gente, ó, aí é um ponto importante, hein? Novidade em relação ao pacote anticrime. Professor, novidade, uma lei de 2019? Pensem comigo. 2019, dezembro de 2019, para ser mais preciso, no dia 24 de dezembro de 2019, foi publicada a Lei 13.964. E no dia 23 de janeiro entrou em vigência. Aí, 23 de janeiro de 2020, nós tivemos a situação pandêmica, a qual nós amargamos até a presente data. Provas não aconteceram. Então, essas minúcias trazidas pela Lei 13.964 ainda não foram exploradas em provas de concurso, de modo que certamente as próximas provas cobrarão e cobrarão muito. E o artigo 14A trouxe uma novidade. Vejam que novidade. Artigo 14A do Código de Processo diz o seguinte: nos casos em que servidores vinculados às instituições dispostas no artigo 144 da Constituição Federal, 144 da Constituição Federal fala das polícias, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária, nós temos todas as polícias ali no 144 da Constituição Federal. Figurarem como investigados em inquéritos policiais militares e demais procedimentos extrajudiciais cujo objeto for a investigação de fatos relacionados ao uso de força letal praticados no exercício profissional de forma consumada ou tentada, incluindo as situações dispostas no artigo 23 do Código Penal, decreto 2848 de 1940, é o Código Penal, ok? O indiciado poderá constituir defensor. Vejam, primeiro que o artigo 23 do Código Penal fala das excludentes de licitude, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de um direito, ok? Em quaisquer dessas hipóteses, o artigo 14A fala que o indiciado poderá constituir um defensor. Até aí tudo bem. Até aí tudo bem, porque qualquer um pode constituir defensor para atuar em sede de delegacia. O que me traz um pouco de estranheza, num viés de novidade, é o parágrafo 1º. Para os casos previstos no caput deste artigo, o investigado deverá ser citado da instauração do procedimento investigatório, podendo constituir defensor no prazo de 48 horas, a contar do recebimento da citação. Olha que interessante. Nós temos aí uma redação que diz que o indiciado deve ser citado. Primeiro, há uma expressão errônea do legislador aí. No máximo, aí nós teríamos uma notificação, ok? E não uma citação. Citação é ato processual. Então, há um erro de termo aí.
a palavra citado está errada aí, tá? Mas tudo bem, entendam como notificado. Nesse caso aí, quando se fala, olha, deve ser notificado, na verdade está escrito citado, deve ser citado para apresentar defensor, me parece que nós temos aí um caráter de obrigatoriedade. E o caráter de obrigatoriedade me mostra que deve o advogado atuar em sede de delegacia nos casos envolvendo policiais, todos os previstos no 144 da Constituição Federal, que envolve força letal, homicídio consumado ou então tentado, ok? Talvez aí uma mitigação, parte da doutrina diz, né, óbvio, uma mitigação em relação ao contraditório e ampla defesa no processo, no inquérito policial, porque nesses casos, e especificamente nesses casos, tá, teríamos a necessidade de um advogado. Certo, gente? Pararemos por aqui nesse bloco e nos encontraremos no próximo bloco. Até já. Tchau, tchau.